Eu dou as boas-vindas ao nosso comentarista José Maria Trindade. Oi, Zé, bom dia para você. Você já nos acompanha? Sim, salve, tudo bem? Olha, um dia muito complicado aqui em Brasília, então temos muito a falar. Com certeza. E agora eu vou dar as boas-vindas também ao senador da Rede, Randolfo Rodrigues. Oi, senador, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Prazer falar com o senhor. Bom dia, Nicole. Bom dia, Zé Maria. Prazer falar com todos que ouvem e assistem o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Senador, eu já gostaria de começar a nossa conversa te perguntando se o senhor acredita que com essa mudança de ministro na pasta da saúde, a gente deve ter uma mudança de fato na condução do ministério e também na condução da pandemia da Covid-19 aqui no país. Eu espero, Nicole. Oxalá aconteça, porque é difícil imaginar que nós possamos chegar a uma situação mais dramática e pior do que nós já estamos. Estamos chegando dramaticamente, estamos passando da média de 2.000 mortos. Lamentavelmente, as previsões dos técnicos do Ministério da Saúde, que apontavam que nós poderíamos chegar a 3.000 mortos por dia nesse mês de março, podem, eu ainda rogo a Deus que não se concretizem, mas podem se concretizar. E hoje o Brasil virou uma espécie de pária sanitária do planeta. Nós estamos, em números de hoje, com a maior média de mortes da pandemia em todo o mundo. Enquanto todo mundo está buscando alternativas, está caminhando para a saída da pandemia, nós nos metemos em um atoleiro sanitário. E tudo isso pelas atitudes negacionistas, pelo caminho que o Brasil escolheu para enfrentar a pandemia. Agora, o fundamental é o seguinte, Nicole, se não ocorrer mudança na postura do governo, não adianta mudar ministro da Saúde. Pode vir 10 ministros da Saúde, se a cabeça do presidente da República continuar a mesma em relação à pandemia, se não compreender as medidas que são necessárias tomar, se não buscar os caminhos que a ciência indica, não vai resolver nada. Nós vamos continuar com o mesmo problema. O que eu espero é que, em primeiro lugar, seja dada ao novo ministro da Saúde a autonomia necessária e que ele ouça a ciência. Se for feito isso, já é um bom caminho. Zé Maria, sua pergunta, por favor, para o senador. Senador, eu ouvi ontem do próprio presidente Jair Bolsonaro de que o momento exige uma postura mais agressiva mesmo do governo federal, mas nada sobre essa história de lockdown, de isolacionismo durante um tempo tão longo. Minha pergunta é sobre a CPI. Você não acha que uma CPI agora vai tumultuar mais do que ajudar o processo grave que estamos vivendo? Zé, você que acompanha o Congresso há tanto tempo, sabe que CPI é uma atribuição atípica do Legislativo. É quando o Legislativo assume poderes jurisdicionais, poderes de investigação próprio de autoridades judiciais, é inclusive assim que nos reza a Constituição. O que é que motiva a CPI? A ocorrência de algum tipo de delito, de algum crime, né? No nosso sentir, há um crime que ocorreu. Qual foi? Ocorreu negligência no caso de Manaus, que levou ao agravamento da situação. Ocorreu negligência no enfrentamento da pandemia, que levou a nós ampliarmos o número de mortos. Ocorreu negligência na aquisição de vacinas, que era o caminho de saída da pandemia. Se nós tivéssemos aceito a proposta da Pfizer em agosto, se nós não tivéssemos criminalizado a Coronavac, que hoje é a vacina que está atendendo 80% dos brasileiros, talvez nós já tivéssemos, no mínimo, 80, 90 milhões de doses de vacina em dezembro, o que seria um caminho para nós já termos imunizados muitos brasileiros e termos saído da pandemia. O alvo seria o presidente Jair Bolsonaro. Os alvos não é um alvo específico, tem um fato determinado, que me parece que está claro. A ocorrência, o agravamento da pandemia, o caos que ocorreu em Manaus. A partir desse dado, eu acho que tem que ter, um ponto de partida de uma investigação. Isso eu considero perfeitamente possível,
ocorrer em paralelo ao enfrentamento da pandemia. Inclusive, Zé, está falando aqui alguém que tem, desde o primeiro momento, mesmo sendo líder da oposição, procurado estender a mão ao governo para enfrentar a pandemia. Isso eu estou dizendo não é de hoje. Eu digo isso desde o dia 9 de março do ano passado, quando o ex-ministro Mandetta e o ministro Paulo Guedes, lá no Congresso Nacional, estiveram. E lá naquele momento eu disse, a partir de agora não pode ter governo nem oposição. Nós temos que, num caminho só, enfrentar o desafio que está. Só que as atitudes, aí todos conhecemos as atitudes do presidente de lá em diante. Para você ter ideia, agora, o grande mecanismo, a grande contribuição do Congresso Nacional foi, em um prazo de 48 horas, ter editado uma lei, que eu acho que não era necessário, mas ter construído uma lei, da qual nós participamos da elaboração, eu fui o relator, né, então projeto de lei 534, hoje lei 14.123, que autoriza, que dá segurança jurídica para a possibilidade da Pfizer, da Janssen, da Sputnik, de outros imunizantes entrarem no país. Nós fizemos isso colaborando no enfrentamento da pandemia e colaborando com o governo. Mas, veja, em paralelo a isso, o Congresso Nacional não pode abrir mão da sua atribuição de constituir comissões parlamentares de inquérito para investigar, e, em especial nesse caso, as responsabilidades pelo agravamento. Como está, senador, hoje o Congresso, um dia depois da troca de ministros? O senhor está apostando ou já acha que não vai dar certo? Não, como eu disse, Zé, não adianta trocar o ministro se não trocar a postura, se não tiver a mudança da postura do governo de enfrentamento. O que eu acho que o governo deveria ter feito para mudança de postura? Tem que mudar o ministro e tinha que imediatamente montar um comitê científico com todas as partes. Nós estamos no meio de um atoleiro sanitário, que ninguém vai conseguir sair desse atoleiro sanitário sozinho. E que não é só do Brasil, né? Nesse momento é mais no Brasil, né? Nesse momento, lamentavelmente, é mais no Brasil. Olhemos para os Estados Unidos. Em maio, todos os americanos adultos vão estar imunizados. Olhemos para Israel. Vamos olhar aqui na América Latina. Olhemos para o Chile. 25% dos chilenos já estão imunizados, né? O Chile está saindo. Nos Estados Unidos, voltando aos Estados Unidos, o presidente Biden anuncia que quer comemorar o 4 de julho. Olha só que horizonte. Do jeito que está indo a vacinação no Brasil, nessa média, eu quero aumentar a média, viu? Eu quero aumentar, mas do jeito nessa média nós só sairemos daqui a 2 anos. Mas não precisamos dramaticamente aumentar. E para isso, não pode ser um sozinho, tem que ser todos juntos. Tem que o Congresso dar as mãos, estender as mãos, e já estendeu, aprovando o que hoje é a Lei 14.123, inclusive juntou-se governo e oposição nessa construção. Tem que juntar os governadores, tem que juntar os prefeitos, tem que montar um comitê científico, chamar a sociedade para o progresso da ciência, chamar academias de ciência, chamar o Conselho de Medicina, chamar o Conselho de Enfermagem, chamar todo mundo, né? Eu acho que a primeira medida do ministro deveria ser nesse sentido. Eu ainda ontem, Zé, falava com o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e dizia: presidente, o próprio novo ministro da Saúde poderia estender a mão agora a uma espécie de conciliação nacional para enfrentar a pandemia. Poderia ir ao Congresso, apontar uma linha de 5, 6 medidas imediatas que deveriam constar e propor a constituição de um Comitê Nacional de Enfrentamento da Pandemia. E o senhor abriria mão da CPI? Eu acho que a CPI corre em paralelo a isso. Mas a prioridade nesse momento, a CPI é uma ação em paralelo, mas a prioridade nesse momento, e mesmo porque eu não posso abrir mão de CPI depois que uma comissão parlamentar de inquérito já conseguiu mais de 28 assinaturas, no caso 32 assinaturas. Como você muito bem sabe, CPI é direito contra-hegemônico, é direito de minoria no parlamento. Tendo alcançado 32 assinaturas, ela não pertence nem ao primeiro signatário, que sou eu, nem pertence ao presidente, ela tem que ser instalada, né? A CPI é algo em paralelo, e eu acho que nesse momento de agravamento da crise, a prioridade é a constituição de um Comitê Nacional de Enfrentamento da Crise, né? Isso eu considero que
que é prioridade, e eu acho que essa condução deveria, a essa altura, ser dada pelo novo ministro da Saúde. Acho que o novo ministro da Saúde deveria se dispor a ir no Congresso Nacional, nas próximas horas, apresentar a lista das prioridades de ações que ele vai propor ao país de enfrentamento à pandemia, em especial, como vai suprir a ausência de oxigênio que nessa altura está acontecendo em vários estados da nação, em Rondônia, no Acre, no interior do Ceará, só para citar alguns. Apontar essas medidas e chamar a constituição de um comitê nacional, com governadores, com prefeitos, com todas as autoridades, academia, a comunidade científica de enfrentamento. Esta, nesse momento, no meu sentir, é que tem que ser a prioridade. Senador, e até aproveitando essa pergunta do Zé Maria a respeito aí da CPI da Covid, na sua avaliação e pela sua percepção também do que está acontecendo no Congresso nesse momento, a saída de Pazuello facilita ou dificulta essa apuração por parte da condução que ele deu à pasta e à pandemia nesse momento? E o senhor acredita que com a saída também de Pazuello pode ficar mais fácil, até mesmo para a base do governo no Congresso, aceitar essa CPI? Bom, a saída do ex-ministro, pelas condições já colocadas, é bom que se diga que a saída não foi de bom grado pelo próprio presidente da República, como já foi dito pelo Zé, já foi dito aí no começo dessa entrevista, houve uma pressão da própria base do presidente da República, do Centrão, para que a mudança ocorresse. É lógico que a mudança do ministro, no meio dessa confusão toda, pelos erros que o próprio ministro cometeu na condução da pandemia, é uma sinalização positiva, né? Uma sinalização pelo menos de mudar de rumo. Eu nunca acho, embora me pareça tarde para a mudança de rumo, mas nunca é tarde para salvar vidas, né? Eu acho que nós temos assim, não adianta nesse instante nós somente lamentarmos o que ocorreu. O que ocorreu e as responsabilidades pelo que ocorreu devem ficar a cargo, e é por isso que eu defendo a CPI, de uma comissão de inquérito no Congresso Nacional, e deve ficar a cargo da Justiça. Eu tenho certeza que os responsáveis que nos levaram à triste marca de mais de 270 mil mortos responderão em momentos distintos na Justiça por isso. De imediato, eu repito, a nossa prioridade deve ser, daqui para diante, ver as medidas em comum para tirar o país desse atoleiro sanitário. Perfeito, eu agradeço aqui então a participação do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Muito obrigada, viu, senador, pelos esclarecimentos. Sei que o senhor está com a agenda apertada aí, então bom trabalho para você e até mais. Obrigado, Nicole. Obrigado, Zé Maria. É um prazer estar com vocês sempre.